Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui com mais uma live nesse Instagram maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. E hoje essa live é uma live de agradecimento a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos irmãos. Nós temos só que agradecer porque o amor de Deus é tão lindo para com as nossas vidas. Ele tem feito grandes coisas, Ele tem movido céus e terra para estar nos abençoando. E por isso nós somos gratos a Deus porque Ele tem feito muita coisa. E eu louvo a Deus pelo ministério para estar me ajudando a crescer, a prosperar, a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. E eu convidei as pessoas. Aleluia, glória a Deus. Como funciona isso aqui? Aê! A paz do Senhor! Paz. Botar fone, né? Pra quem não sabe, essa minha irmã Grazi, lá da Vila do João, e tá aqui hoje para também estar me ajudando aqui nessa live, então eu agradeço a ela. O tema da nossa live é agradecimento, porque grandes coisas o Senhor fez nas nossas vidas, grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer. E isso é incrível, porque quando a gente pensa que acabou o que Deus já fez, Ele ainda mostra que ainda tem muito mais ainda que Ele quer fazer. Então, nós somos gratos a Ele, porque a cada vez mais a gente está vendo a mão dele movimentar ao nosso favor. A cada vez mais a gente está vendo as bênçãos de Deus, as provisões do céu descendo na terra para estar nos abençoando. A cada vez mais a gente consegue ver como o Senhor tem usado pessoas, tem usado mãos para estar nos abençoando. A gente tem visto como o Senhor é bondoso para conosco. Nós também somos pecadores, até mesmo ficamos irritados, entristecidos, e o Senhor tem ali estado com a sua boa mão levantada para nós. Deus abençoe, Elisângela. Então, nós estamos aqui hoje para ser gratos. A palavra de hoje é gratidão. E a todo momento nós estamos sendo gratos pelas lutas, pelas vitórias, pelas conquistas, pelas derrotas. A tudo que acontece na nossa vida, nós só temos que ser gratos, porque a boa mão do Senhor tem nos abençoado, mesmo com as afrontas, mesmo com as palavras de maldição lançadas sobre as nossas vidas, porque às vezes a gente não percebe, mas existem palavras de maldição que são lançadas sobre as nossas vidas. Mas acima de tudo isso, o Senhor ainda com a sua boa mão tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família, tem guardado a nossa parentela, até mesmo pessoas que se ligassem para a gente, não teria como a gente ir socorrer. Mas a boa mão está indo até lá, está alcançando as pessoas. Através da nossa oração, através da nossa busca, o Senhor tem ido aos quatro cantos da terra e abençoado outras pessoas. Através até mesmo de uma live tão simples, o Senhor tem abençoado os quatro cantos dessa terra, ouvindo a palavra dele, através das nossas vidas. E nós já chamamos Deus para estar no nosso meio hoje, para que ele venha falar através das nossas bocas, que possamos ser profetas de Deus nessa terra, que não possamos só falar aquilo que queremos, mas que possamos falar aquilo que o Espírito Santo quer que nós falamos. A paz do Senhor, Kiko, ele está mandando a paz do Senhor para todos. Então a gente quer agradecer a Deus por esse privilégio tão bondoso de, em pleno sábado, às 9 horas da noite, nós estarmos aqui para entoar louvores a Ele, para entoar uma gratidão que até mesmo se a gente ficasse aqui 1000 anos agradecendo, não teria como a gente agradecer o suficiente. Nós não teríamos a imensidão da gratidão de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, eu vou estar orando, lendo um breve versículo. A nossa pregadora já está aí, a irmã Elisângela, trouxe uma palavra forte, uma palavra gloriosa, poderosa. E depois da minha oportunidade, eu vou passar para a irmã Grazi, para ela fazer tudo aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Gente, eu tô até me sentindo envergonhada de falar alguma coisa no meio dessas duas irmãs, que elas são potentes na Bíblia, né? Então, até o medo aqui de errar. Até a nossa irmã Grazi é filha do evangelista, já ia falar pastor, recebe. Filha do evangelista. E
ele come Bíblia, então a gente fica até meio receoso, né, de falar alguma coisa com a filha dele aqui, que também entende muito de Bíblia, mas a gente tenta um cadinho só, né? Glória a Deus. Vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus por esse dia glorioso, maravilhoso, abençoado que o Senhor nos proporcionou. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, por tudo ainda que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor já fez também, Pai. Hoje essa live tem o tema de gratidão, agradecimento, Pai, a Ti. Como somos gratos, Pai. O salmista vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse dia abençoado. Somos gratos a Ti por mais uma conquista. Somos gratos a Ti por mais uma vitória. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida de cada um que está entrando aqui nessa live, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. O motivo dessa live é sobre gratidão, né? Como todo mundo sabe. E para a glória do nome do Senhor, ontem foi a minha formatura. Aleluia! 3 anos, gente. Não foi 3 anos, né? A gente conta do início, do maternalzinho, da educação infantil. A gente conta isso tudo. Mas esses 3 anos foram os mais corridos, porque eu decidi me matricular na formação de professora. E foi bem corrido. E eu achei que era uma coisa tão simples, mas quando eu entrei lá, percebi que é uma coisa bem complexa, uma coisa que exige muito de você. Comecei a fazer estágios em escolas e eu vi a correria que era. E não era só um turno, por exemplo, de 7 às 11 ou de 1 às 5, mas pegava 2 turnos de manhã e de tarde. Então era bem puxado, mas o Senhor me sustentou, o Senhor abençoou, o Senhor abriu as portas de estágio, o Senhor abriu as portas para as pessoas estarem me ajudando, o Senhor enviou pessoas para estar orando pela minha vida, o Senhor usou pessoas até mesmo para me abençoar com bênçãos financeiras, o Senhor usava pessoas para me levar para a escola, para me trazer da escola, para estar me auxiliando no que eu precisasse. Então, tudo é a boa mão do Senhor. E eu pude ver na formatura como que o Senhor age. Eu não tinha dúvida do poder de Deus, mas a cada vez mais que você vê o Senhor trabalhando, a nossa fé começa a crescer a cada vez mais e a nossa confiança em Deus só aumenta. E na minha formatura eu vi plenamente a mão de Deus. Pessoas me abençoando com maquiagem, pessoas me abençoando com vestido, pessoas me abençoando com anel, pessoas me abençoando com a presença no dia da formatura. Então, eu sou grata a Deus. Se perguntarem aos meus pais com o que eles gastaram, eles não gastaram porque o Senhor enviou tudo. O Senhor enviou tudo e não precisou eu bater em porta de ninguém, não precisou implorar ninguém ajuda. O Senhor enviou as próprias pessoas para estar me abençoando. E é assim que a gente vê quando o Senhor quer abençoar uma pessoa. Não porque eu sou merecedora e eu sou melhor do que ninguém, ou até mesmo a melhor da minha família, mas o Senhor achou graça nessa humilde jovem para estar abençoando. E a gente vê como que o Senhor é fiel, como que o Senhor é poderoso. E eu sou grata a Deus. E ontem eu estava lá naquela formatura aí, via um filme na minha mente por tudo que já aconteceu, tudo que eu já estudei. Entrou até minha professora aí, ó, gente. Minha professora do 6º ano, professora Cláudia. E ontem foi minha formatura, então eu tô muito grata a Deus. Ainda não caiu minha ficha, a ficha ainda tá na minha mão, não caiu a ficha. E já tem gente me chamando professora e eu também não tô acreditando ainda. Mas eu também não me acho ainda professora. Mas a gente vai ver que vai crescer, em nome de Jesus. Vamos estar lendo em Efésios, uma palavra que o Senhor me deu aqui para estar trazendo na live. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. A paz do Senhor, irmã Helena. A irmã Helena tá dando glória lá atrás. Paz. Glória a Deus. Glória a Deus.
Efésios 3, versículo 12. Não sei se todo mundo vai conseguir acompanhar, porque essa tradução é da Nova Linguagem, mas a gente consegue entender, né? Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. Por vocês que sofro, a honra é de vocês. Esses dois versos é algo que fala muito ao nosso coração, porque a gente consegue ver que por meio da fé, agora a gente tem ousadia e confiança. Tem pessoas que acham, crente não tem ousadia, crente não tem atitude, crente não tem confiança, crente só fica balançando a cabeça para tudo. Mas a gente consegue ver através de Paulo que crente tem ousadia para muitas coisas. A gente não tem que ficar amuado, entristecido, quietinho em um canto. Até mesmo, tem pessoas que são cristãs e dizem, tô em depressão, gente. Cristão que não lê a Bíblia, que não tá firme na igreja, vai entrar em depressão. Porque o que te alimenta é a palavra, o que te sustenta é a presença de Deus. E quando você se distancia, aquela angústia, aquela aflição entra dentro do teu coração e isso vai te trazendo uma mágoa. E a gente consegue perceber que existem pessoas, quem tá lá, quem tá à frente, sempre vai ter uma pedra de tropeço para cair. Mas quando você tá totalmente firme, a sua confiança tá direto em Deus, como diz o Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, você não consegue olhar para trás do que estão falando mal de você, você não consegue olhar para o lado para ver quem tá te caluniando, fofocando sobre a sua vida, porque o seu alvo é o céu. E você não fica se preocupando com pequenas birras, com pequenas coisas, porque o que Deus tem para você é tão grande que isso que estão falando ou estão inventando é pouco para o que Deus ainda tem para te honrar. E a gente consegue ver que o que Paulo fala, que com essa ousadia e essa confiança a gente tem acesso à presença de Deus. Com essa ousadia e com essa confiança a gente começa a ter acesso à presença de Deus. E Paulo diz, vocês não têm que ficar desanimados pelas provações que eu estou passando. É por causa de vocês que eu estou passando por isso. A gente vê Paulo se posicionando como um pastor, sofrendo pelas ovelhas, pagando preço pelas ovelhas e falando, não se preocupem pelo que eu estou passando, eu me alegro porque eu estou vendo almas retornando para a casa de Deus. Eu me alegro pelas provações porque eu estou vendo Deus agindo no meio dessa igreja. A gente percebe Paulo posicionado em uma ousadia, numa confiança tão grande que a aprovação está vindo de Deus, que ele já se aproxima mais ainda de Deus. A aprovação está me afastando de Deus. A aprovação não é para te afastar de Deus, é para te aproximar de Deus. Porque é no meio da aprovação que o clamor fica mais forte. Você imagina, você está dentro da sua casa, está tudo calmo, você vai ficar gritando, socorro, meu Deus, socorro, meu Deus. Mas se a sua casa estiver em chamas, você vai começar a gritar, socorro, Deus, socorro. Você vai perceber que aquele momento a situação piorou. Você precisa urgentemente do teu Deus. Então essas provações é para te aproximar de Deus. Aí a gente continua no versículo 17, que diz, então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Ele não diz que Cristo vai passar pelo seu coração, mas habitar. Habitar é quem mora no coração. Paulo diz, então Cristo habitará no seu coração à medida que vocês confiarem nele. Ele não tem como habitar se você não confia. Como que você vai deixar uma pessoa entrar dentro da sua casa, dormir na sua cama se você nunca viu? Não existe confiança na pessoa. Mas quando você tem aquela confiança, você conhece a índole da pessoa, você pode dizer, pode entrar, fulano, senta, fica aqui, se achegue, fica à vontade. Quando você tem confiança naquela pessoa, você fica mais amigável, você entende melhor. Então, o que Paulo está querendo dizer? Tenha confiança em Deus para que ele habite no seu coração.
Suas raízes serão profundas em amor e as manterão firme. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês passem a compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu espero que essas instruções, essas provações que eu estou passando, vocês comecem a entender o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus. Aí, versículo 20. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Toda a glória seja dada a Deus, porque Ele é grandioso em poder, que consegue fazer mais daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. E foi isso que aconteceu ontem na minha vida. O Senhor fez muito além do que aquilo que eu pedi e muito além do que aquilo que eu imaginei que aconteceria no final desse ano. E eu falei hoje com meus pais que eu tinha feito um pedido de oração, que eu queria finalizar o meu ano com 10 certificados e com 7 Bíblias. E hoje eu estava contando, ontem eu ganhei uma Bíblia, eu pensei que eu ia finalizar o ano com 6, e ontem o Senhor fechou com 7 Bíblias. Minha mãe falou, ainda falta ainda um mês acabar, o ano ainda não acabou, pode ser que você ganhe mais. E eu fui contar os meus certificados e eu já estava com 13 certificados. E eu falei, Senhor, o Senhor faz infinitamente mais do que a gente pede ou do que a gente pensa. E em 2021, que meu pai sofreu um acidente, que aconteceu as coisas, que meu pai ficou internado, e eu não pude ir para a escola durante os 2 últimos meses. E o Senhor usou meus colegas, o Senhor usou meus professores da escola para estar me auxiliando. Existia pessoas que vinham e mandavam mensagem, tiravam foto de matéria, tiravam foto do caderno, os professores passavam trabalho online para mim conseguir entregar, as pessoas iam na porta, os meus colegas iam na porta aqui da igreja para deixar caderno, para deixar livro, para levar meus cadernos, para trazer correção. As pessoas estavam ali me ajudando e às vezes os professores passavam um trabalho durante um mês para mim fazer, colocar em um envelope e só entregar lá na porta da escola para eles conseguirem fazer. Então, eu vi a mão de Deus se movendo na minha vida, até mesmo em um momento que parecia estar muito difícil, mas não ficou difícil porque Deus estava no meio. Não deixe a situação piorar para você buscar o nome de Deus. Então, a gente consegue perceber a boa mão do Senhor nos abençoando. A boa mão do Senhor nos amparando. A boa mão do Senhor não deixando a gente abatido, desanimado e até mesmo quando passamos por aflições. A boa mão do Senhor nos amparando. Quando às vezes passamos por provações, a mão do Senhor nos aprovando. Quando a gente está pensando que caiu, a boa mão do Senhor nos levantando. A gente vê a boa mão do Senhor operando em todos os momentos das nossas vidas. A boa mão do Senhor abençoando em todos os momentos das nossas vidas. E hoje eu estava contando que na quarta-feira eu paguei Eu paguei não, porque o Senhor enviou a providência. Eu também não tenho condições de pagar, que eu nem trabalho. Mas o Senhor enviou a providência e foi pago na quarta-feira a última parcela do curso de teologia. Foram 10 meses, porque eu comecei no mês 3. 10 meses pagos do curso teológico. Glória a Deus, aleluia. Trabalhando. E a boa mão do Senhor providenciando. O Senhor enviou pessoas para estar imprimindo todas as apostilas do curso. O Senhor enviou pessoas para estar pagando a cada parcela do curso, porque todo mês vinha o curso.
O Senhor enviou até o cartão de crédito para ser passado, porque eu testei no cartão da minha mãe, não passou. Testei no cartão do meu pai, não passou. Testei no cartão da minha avó, do meu tio, dos meus parentes, não passou. Passou no cartão da irmã da igreja. Falei, Jesus, nem até no cartão o Senhor está enviando providência. E não precisou ficar batendo, se humilhando, não. O Senhor não se alegra na nossa humilhação. Ah, eu tenho que ficar batendo de porta em porta, pedindo pessoa por pessoa, me implorando. Ah, preciso da tua ajuda, irmã Graça, eu tô passando uma aprovação. Tem como me emprestar um valor? Não teve essa necessidade. O Senhor não quer que façamos isso, porque quando a gente faz isso, a gente duvida do que Deus pode fazer. Quando a gente faz isso, a gente duvida que até o último segundo o Senhor pode enviar a providência. Minha conta vai vencer amanhã, vou fazer um empréstimo, vou fazer isso, vou ligar para fulano, vou ligar para Bertano. No último segundo, a providência batendo na tua porta. No último segundo, a conta vindo comprovante para você sendo pago e você nem saber de onde veio o dinheiro. Mas, às vezes a gente pensa, eu não sei de onde surgiu. Que não sabe. Elevo meus olhos para o monte. De onde? Ele ainda se questiona, ele tá olhando pro alto, pro monte, ele ainda se pergunta, da onde que veio o meu socorro? Ele já está olhando para lá e ele fica se perguntando, da onde que vem, da onde que vem. É a mesma coisa quando a gente está dentro da igreja, as contas estão sendo pagas, o Senhor enviando a provisão, o Senhor enviando a providência, o Senhor operando o milagre, a gente fica se perguntando, aonde que aconteceu esse milagre? Aonde que veio essa providência? Aonde que começou a acontecer isso? Você está dentro da igreja e você está olhando para o monte e está vendo da onde que está descendo essas bênçãos. Você está vendo da onde que está vindo essa provisão. Você está vendo da onde que está vindo as portas se abrindo, olhando para o monte. Isso significa que o centro de tudo tem que ser Deus na sua vida para dar tudo certo. O centro de tudo tem que ser Deus na sua vida para dar tudo certo. Ah, mas tá provações, mas no final deu certo. Teve luta, mas no final quem ganhou a batalha? Teve humilhação, mas no final quem foi exaltado? Existiu pessoas que humilharam, mas no final quem que foi honrado? Nós não somos merecedores, não. Mas o Senhor achou graça em nós para estar abençoando as nossas vidas. O Senhor não tinha necessidade de criar o homem para fazer nada, porque ele não precisa ter relacionamento conosco para ser Deus. Ele não precisa da nossa adoração para ser rei, para ser eterno, para ser grandioso. Mas o meu professor, que eu estava estudando na aula de teologia, de antropologia, ele falou que Deus desceu do seu alto sublime trono e se rebaixou ao nível de pó para estar fazendo eu e você. Olha que amor ele tem sobre as nossas vidas. Olha quão é importante. Olha quanto que vale uma alma para Jesus. Olha quanto que vale uma alma para Jesus. Tem gente se vendendo por pouco. Tem meninas hoje em dia deixando as honras de lado. Meninos hoje em dia se trocando para estar nessas esquinas. Mas não tem a noção de quanto vale uma alma. O sangue precioso derramado naquela cruz. Quanto que vale uma alma? Nós aqui estamos sendo gratos por hoje em dia ainda ter jovens querendo renunciar ao eu para estar dentro da casa. Para mostrar para pessoas quanto que vale uma alma, quanto que vale a pena esperar com paciência no Senhor. Vale a pena, irmã Grazi, esperar? Glória a Deus. Vale a pena, Elisângela, esperar com paciência no Senhor? Vale a pena esperar de Deus a providência? Porque às vezes a gente corre atrás para talvez com os nossos braços conseguir alguma coisa. Mas quando a gente espera, vem direto do braço, das mãos do Senhor sobre as nossas
vidas. Não necessitou a gente correr atrás. Não necessitou. Quem te indicou para esse trabalho? Ninguém me indicou, não. Foi o Senhor que abriu a porta. Ah, mas quem que chamou teu nome? Você conhece quem lá dentro para poder te lembrarem do teu nome? Foi Deus. O que aconteceu com Mefibosete? Eu não ia falar isso. O que aconteceu com Mefibosete? Davi talvez estava lá no seu templo não, no seu reino, dentro da sua casa, se alimentando. E eu creio que foi o próprio Deus que lembrou. E a promessa que você fez com Jonatas? Que você iria ajudar a qualquer um que fosse da descendência de Saul. A qualquer um que fosse da descendência de Jonatas. E a gente percebe que o que Davi fez? Chama Ziba. Existe ainda alguém da casa de Saul? Existe ainda alguém que eu possa ajudar? Aí chega Mefibosete. A Bíblia nos fala que ele era aleijado de ambos os pés. Qual é a palavra que as pessoas dizem hoje? Invalidade. Uma pessoa inválida. Mas para o Senhor tem valor. Estava lá esquecido. Mas o que Davi fala? Chama ele. A partir de hoje, ele vai se sentar na minha mesa. A partir de hoje, os filhos dele vão se sentar na minha mesa. A partir de hoje, as terras que eram do pai dele e do avô dele vão ser dele. A partir de hoje, você, Ziba, que se achava superior, vai ser o servo dele. A partir de hoje, você tem a ordem de entrar e sair de dentro da minha casa, porque você também é merecedor de todas as minhas honrarias. A gente percebe a humildade de Mefibosete. Ele poderia estar inválido, mas existem pessoas que, às vezes, mesmo em cima do leito, continuam com a soberba. E Mefibosete, inválido. Aonde que era para ele estar naquele momento se Deus não tivesse mudado aquela situação? Era para ele estar sendo rei. Porque Jonatas iria ser rei, Mefibosete depois rei. Mas ele se coloca no lugar de um cão morto. Não sou eu um cão morto? Para que o Senhor vai ter de benevolência para comigo? Para que o Senhor se lembrou de mim? Eu não tenho validade para nada. Mas o que marcou? O rei manda te chamar. O rei manda te dizer que ainda tem terras que foram tomadas pelos filisteus e hoje foram conquistadas para você. Mefibosete não guerreou para as terras voltarem para a mão dele. Mas ele continuou na posição de servo. Ele disse, Senhor, eu sou servo teu. Falou para Davi, eu sou servo teu, eu sou um cão morto, eu não tenho validade. Mas mesmo assim, Davi continuou abençoando. É teu, toma, é teu. Era dos seus pais, é teu. Era do seu avô, é teu. Recebe. Ele continuou a dar. E ele falou, você... Sabe o que Davi estava querendo demonstrar? Você tem validade. Você às vezes se acha inferior. Às vezes você se acha que não tem a capacidade de estar na posição que está, mas o Senhor está mostrando através de gestos, através de pessoas. Você tem validade e você serve sim para o meu reino. E agora a gente vai ouvir a nossa irmã Grazi. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vi um... Dá para ouvir? Dá para me ouvir? Sim. Eu vi uma vez uma oração que dizia assim, Senhor, tu já me deste tantas coisas, eu te peço mais uma, conceda-me um coração grato. Glória. E eu faço essa oração, sabe? Senhor, eu preciso ter um coração grato pelas coisas que o Senhor fez por mim e o que o Senhor ainda vai fazer, porque eu creio que tem muito mais. Glória a Deus! Glória a Deus! E essa fala totalmente do Espírito Santo
Acho que deu para ver, né, que Deus falou muito comigo. Eu tinha conversado com a nossa irmã Vitória, que eu estava um pouco nervosa, né? E tudo que falou foi só uma confirmação das coisas que eu tenho para falar. Eu não, né? Espírito Santo. Né? Glória a Deus. E esse último check-up me lembrou uma música que eu gosto muito. Eu amo corinho. Eu amo corinho. E me lembrei de um corinho que fala sobre essa parte. Lodebar. Lodebar, terra de tristeza e dor. Lodebar, nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Agora mudei pra casa do rei, pra mesa do rei. Lugar como você me achar. Logo é para agora é casa abandonada. Enquanto aqui pra casa do rei, pra mesa do rei. Essa é o endereço pra você me achar. Logo é para agora é casa abandonada. Uma placa escrita, mudei. Eu amo muito esse louvor, porque é a nossa vida, né? É a nossa vida. Nós fomos chamados, nós estávamos num lugar de aflição, de dor, e Deus, pela sua eterna misericórdia, nos chamou. A gente era pobre e miserável, sabe? Largado no mundo. E Deus nos viu naquele lugar abandonado, naquele lugar que não tinha mais ninguém. Só o Senhor, com sua misericórdia, nos viu debaixo daquela árvore. Aleluia! E eu não entendo tamanho amor, tamanho misericórdia. Eu peço para Deus, Senhor, me faz entender do seu amor. E eu acho que eu vou entender só na glória, porque é tão grande. E nós não merecemos. E eu só fico, meu Deus, me dá um coração grato, Pai. E eu repito essa oração, sabe? Algo profundo. E quando me chamou, quando fomos chamados para essa live, eu fiquei muito nervosa. E quando falou que era de agradecimento, certo? Eu fiquei, nossa, que maravilha! Agradecer as bênçãos e não só entre a gente, mas expor as bênçãos que Deus nos tem dado. Que maravilha, que oportunidade maravilhosa o Senhor tem me dado. Me deu a oportunidade de falar das bênçãos que Ele está me dando. Que maravilha! E enquanto eu estava falando com a nossa irmã Vitória, ela falou, Deus já te deu a palavra, quem é para falar? E eu, ué, Deus já falou com ela? Deus já falou com ela que Ele já tinha falado comigo? O que é isso? E ela falou aí. Tão direta. Tão direta. E falou o quê? Sobre depressão, sobre as coisas que estão acontecendo. E até mesmo o testemunho dela. Glória a Deus! Deus está vendo tudo. Senhor, é um só Espírito. Realmente é um só Espírito. E eu tenho muitas coisas para contar aí. Glória a Deus, a oportunidade foi me dada, então vou falar. Glória a Deus! E sobre depressão, eu posso falar. Eu tenho essa abertura para falar porque eu passei por um momento bem depressivo na minha vida. E eu cheguei a Jesus dessa maneira. Eu estava num lugar vazio, num lugar sem vida, realmente. Eu estava em Lodebar, como a história diz. Eu estava em Lodebar. Eu me sentia esquecida e eu realmente estava, sabe?
estava nesse lugar de dor, só enxergava a escuridão. Meu Deus. E no fundo desse poço, um feixe de luz. Quando estava tudo escuro, eu já não enxergava mais, já não tinha mais esperança. Um feixe de luz. Oh, E ela aleluia! pequena. A pedra era tão pequena, essa feixe de luz. E eu fui chegando perto. E eu consegui tocar nessa luz. Porque essa luz me tocou primeiro, sabe? E me chamou para a luz. E eu fui para a luz. E eu saí desse momento depressivo da minha vida. Eu saí, cheguei no Evangelho. E estou firme e forte, graças a Deus. É como se ainda existisse em mim um sentimento de dúvida. Era como se ainda existisse em mim um sentimento de dúvida. E eu fui, será que essa tristeza vai voltar algum dia? Será que essa dor vai voltar um dia? E foi. Mas eu sempre pedi para Deus, Senhor, a minha felicidade está em Ti, Pai. Pai, eu sei que ela está em Ti. Talvez agora, no momento, eu não consiga tocá-la, não consiga me apossar dela, mas eu sei que ela está em Ti. E eu continuava dizendo isso para mim, e continuava a minha caminhada. Deus continuou me dando força. Mesmo em momentos tão tristes da minha vida, mesmo quando eu já tinha passado pela depressão, mas ainda tinha tipo oscilações de tristeza, eu ainda continuava confiando em Deus. E Ele, semana passada, foi na quarta-feira, Deus veio com a provisão. Deus veio com a provisão. A alegria que eu estava pedindo todo esse tempo de evangelho, ela chegou a mim. Para Lodebar, para Mefibosete, né? Era só um dia comum. Poderia ser só um dia comum. Mas algo incrível aconteceu. Sabe? Algo incrível aconteceu na minha vida quarta-feira. Eu vi a alegria do Senhor. E eu tomei posse dela. Eu tomei posse. Sabe? Jacó segurou o anjo. Sabe? Ele tomou posse. Não vai sair daqui sem minha bênção. Não vai sair daqui sem minha bênção. E eu falei, eu não aceito, Pai. Eu não aceito essa tristeza de novo. Eu não aceito. Eu não vou ficar triste. Hoje é dia de culto. E eu vou para tua casa, Pai. Essa tristeza não pode mais se apossar de mim. E eu tomei posse da bênção, da vitória, da alegria. E ela é real. Ela é real. E eu estou tão feliz. Eu sei que essa alegria é eterna. Ninguém pode me tirar. Ah, mas vai ter momentos de tristeza. Vai ter momentos de tristeza, sim. Estamos aqui na Terra. Mas a alegria, a paz que Deus dá, isso ninguém pode tirar. Mesmo por provações, a alegria do Senhor é nossa força. Então, esse momento depressivo não vai ficar mais vindo, não vai ter mais oscilações de humor da minha parte. Porque a bênção que eu pedi para o Senhor, Ele me deu. Bate a porta será aberta. Tem tempo de espera até a pessoa vir abrir a porta. Houve tempo de espera até a porta ser aberta, mas ela abriu e não vai fechar mais. Glória a porta que Deus fecha. E Deus abriu a porta da alegria para mim. E eu fiquei tão maravilhada, quando eu cheguei no culto da minha igreja. Eu estava tão alegre, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Aleluia! A alegria do Senhor, eu podia dançar, podia cantar, podia fazer qualquer coisa. Porque as pessoas não importavam mais para mim, sabe? A gente fica um pouco, não vou gritar tão forte, não vou dançar. Eu vou dançar sim. Eu estava tão alegre, eu estou tão alegre que eu posso fazer coisa pelo Senhor. Realmente, se você não tiver a alegria do Senhor, você não consegue dar. Você não consegue se dar para o seu próximo. Como
nossa irmã Vitória falou na carta de Éfesos, certo? Para se dar para o seu irmão, para sofrer pelo seu irmão, algo tem que estar dentro de você. E eu acredito que é alegria. É a alegria de passar por provações para que seu irmão tenha aquela alegria também que você tem, que é a alegria da salvação. Para isso, precisa da alegria do Senhor. Sem a alegria do Senhor, a gente não vai para o culto. A gente não vai dar a nossa vida pelo próximo. A gente não vai amar o próximo, não vai. E Deus precisa entender isso. E eu pedi, Senhor, eu quero ter uma oportunidade. Eu quero ter uma oportunidade para compartilhar. Agora que o Senhor me deu a minha alegria, me deu a bênção que eu pedi por tanto tempo, eu quero espalhar ela. Eu quero espalhar ela. E foi na quarta-feira, me deram a oportunidade de trazer a palavra. E eu falei da alegria do Senhor. Mas eu estou tão alegre, que dentro de mim, mesmo que só um pensamento tem, Senhor, eu quero compartilhar da alegria que o Senhor me deu. As coisas que o Senhor me dá não é só para mim, eu sei disso. Eu quero compartilhar a minha alegria. A alegria que o Senhor me deu, eu quero compartilhar. Realmente, água viva, rios de água viva fluindo dentro de mim e indo para o meu próximo, fluindo do altar de Deus até meu próximo, sabe? E Deus me deu uma outra oportunidade para falar dessa alegria, da alegria da salvação. E gratidão, Senhor. O que falar da tua gratidão, Senhor? E Deus me levou a Jonas. E eu falei, Senhor, Jonas? Eu me perguntei, quando eu fui chamada, né, convocada para estar nessa live, eu fui ao Senhor, fui orar, e Ele me deu Jonas. Jonas, Senhor, o que Jonas tem a ver com gratidão, Senhor? Abra meus olhos espirituais, Pai, porque eu também estou precisando saber o que Jonas tem a ver com gratidão. Todos conhecem a história de Jonas, é uma história bem conhecida da Bíblia. Deus deu uma ordem para Jonas. Vá falar com o povo de Nínive. Vai falar com o povo de Nínive porque o pecado dele chegou às minhas narinas. A corrupção daquele povo era tão grande que chegou a mim. E eu vou trazer a minha justiça naquele lugar. Ele convoca Jonas. O que o Jonas faz? Pega um barco e vai na direção contrária da que Deus falou que era para ele ir. E nisso, Deus manda uma tempestade. Barco para lá, barco para cá, jogam Jonas para fora do barco. Jogam Jonas para fora do barco. Ele é engolido por um peixe grande. E ali dentro do peixe, ele teve um momento com o Senhor. E ele fala, Senhor, vou fazer a tua vontade. Deus tem misericórdia dele. O peixe bota ele para fora e ele vai em direção àquela cidade. E começa a pregar para aquele povo sobre a salvação, sobre a justiça do Senhor. E o que aquele povo se faz? Eles se arrependem. E eles se arrependem verdadeiramente. Eles fazem um jejum coletivo, um país todo em jejum. Consegue imaginar isso? Eu, com a minha visão agora, só minha visão espiritual que o Senhor me deixa para eu conseguir visualizar essa cena, um país inteiro de jejum por uma causa. E depois daquilo, Deus fala com Jonas. Jonas, vamos lá em Jonas 4. Jonas 3, no versículo 10 diz: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria, e não o fez. Não o
fez? Deus retira essa sentença daquela cidade. E o mais interessante é como Jonas se porta depois disso. No Jonas, no capítulo 4, diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Como assim, Jonas? Como assim? Você ficou desse jeito? Como a nossa irmã falou, preço de uma alma. Uma alma? Como assim? Como assim? Como assim, Jonas? A primeira vez que eu li Jonas, eu fiquei, meu Deus, como assim? Como assim? E a resposta dele, ele ainda vai falar com o Senhor. Ele se sentiu dessa maneira, ficou todo ressentido e foi falar com o Senhor. No versículo 2. E orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha cidade? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Que resposta de Jonas foi essa? Ele queria que a justiça do Senhor caísse sobre aquela cidade. Ele queria ver a cidade destruída. E eu, quando estava lendo essa passagem, Senhor, como assim gratidão? Gratidão, como assim? Como assim gratidão, Senhor? Olha como Jonas está se portando. E você já não se portou dessa maneira? Que tapa, Senhor. Que tapa. Eu me comportei dessa maneira, Senhor. Eu perguntei ao Senhor, eu me comportei dessa maneira? E ele falou, você não tem pedido um coração grato? Eu preciso te mostrar o que é um coração ingrato para depois te dar o grato. Você precisa saber a diferença de um ao outro. Aleluia. E a diferença... Eu vou aqui, eu vou aqui. E a diferença é essa. Eu estou te mostrando a diferença. A diferença de gratidão e ingratidão. E Deus pergunta a Jonas. E disse o Senhor, é razoável este teu ressentimento? Deus responde Jonas. Jonas pediu para morrer. Jonas pediu para morrer. Porque ele preferia morrer do que não ver a justiça, a ira de Deus sobre aquela cidade. Ele preferia ver isso. E Deus responde, é razoável esse teu ressentimento? Tantas coisas que eu já te dei, você ainda tem o fôlego de vida, porque o fôlego de vida, até o fôlego de vida é meu. Eu te dei a oportunidade de estar vivendo hoje aqui. É razoável esse teu ressentimento? A casa que eu não te dei, o carro que eu ainda não te dei. É razoável esse teu ressentimento se teu fôlego de vida pertence a mim? É razoável? É razoável você estar irado, porque a porta de emprego que você queria não foi aberta? É razoável. Olha para o teu coração. Ele bate porque eu tenho misericórdia. Eu tenho misericórdia. No versículo 5, diz assim: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecer na cidade. Consegue visualizar isso? Ele foi pro topo mais alto daquele lugar, onde tinha visão total da cidade. E ficou, eu vou ficar aqui esperando a ira do Senhor. Não, se a ira não vir, o Senhor vai me matar.
Meu Deus, Jonas. Jonas, o que você está fazendo? Jonas, o que você está fazendo, Jonas? Você foi lá para cima. Você foi lá ver se minha ira vai cair sobre aquela cidade. Jonas, fui eu que te salvei, Jonas. Você está comigo porque eu estou com você. Você só é meu porque eu te escolhi, porque eu te chamei. Eu fui até em Lodebar. Eu fui até em Lodebar te chamar. Foi eu que fui até lá para te chamar. Você não viria a mim se antes eu não teria, se eu não antes viesse a ti. Você acha justo? Você acha razoável esse teu ressentimento? Você realmente foi lá para cima para ver se minha ira ia cair sobre aquela cidade? No versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da abobeira. Estava lá em cima, pegando sol, aquele sol de meio-dia, sabe? Aquele sol de meio-dia quente sobre a sua cabeça. Deus manda uma árvore que nasce no mesmo dia, cobre ele, e ele fica extremamente feliz. Nossa, tô feliz. Agora tá bom aqui. O lugar que eu escolhi para ver a ira do Senhor cair sobre aquela cidade, agora tá legal. Mas Deus, no versículo 7, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a bobeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. De novo, a segunda vez que ele pede para o Senhor que quer morrer. Ele fala que prefere morrer. Teve aquela sombra, Deus mandou um bicho, tirou aquela árvore que ele mesmo mandou, que Deus mesmo mandou. Deus manda o vento quente, ele desfalece ali, desmaia, né? E deseja com toda a sua alma, olha como está nessa versão, com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Senhor, o que está passando na cabeça de Jonas? Senhor, o que está passando na cabeça de Jonas? Então, no versículo 9. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da abobeira? E ele disse, é justo que eu me enfade a ponto de desejar morrer. Terceira vez que ele fala sobre morte. Terceira vez que ele fala sobre morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da abobeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. Aqui fala sobre ingratidão. O texto de Jonas fala sobre ingratidão. Ingratidão. Senhor, é uma palavra de gratidão. Por que eu vou falar de gratidão? Porque vocês precisam aprender o que é ingratidão, para realmente ser grato, para que realmente tenha um coração puro de gratidão. Uma cidade
com vários homens. Acredito que também deveria ter crianças ali. Ele preferia ver aquele povo morrer do que se arrepender. E a live começou com a nossa irmã Vitória falando sobre Éfeso e dando a vida, Paulo estava dando a sua vida para aquele povo. E Jonas aqui queria morrer porque aquele povo não se arrependeu. Paulo está dando a sua vida para que outros possam viver. E Meu Jonas Deus. preferia morrer, mas ver aquele povo morto na ira do Senhor. A gratidão se mostra da maneira que Paulo se mostra, da maneira que Paulo viveu, da maneira que a alegria do Senhor nos faz viver. A gratidão é algo que a gente tem que pedir para o Senhor. A gente tem que pedir para o Senhor constantemente, porque senão a gente vai acabar como Jonas. Vai se achar tão santo, que não vamos mais ver as almas. A gente não vai ver mais a vida Meu Deus. das pessoas. Eu oro muito para que eu possa ter gratidão de Deus na minha vida. Para que Glória. meus irmãos possam ser gratos para continuar vivendo no propósito do Senhor, debaixo das asas dele, sabe? Uma vez, você, éramos cidadãos de Nínive. Meu pai. E falar sobre a ira do Senhor. Até falar sobre a ira do Senhor, nós éramos como o povo de Nínive. Viver na perdição, viver na própria sorte. Uma vez a gente era assim, sabe? E ver que o profeta Jonas queria nos ver mortos, sabe? Bate, Senhor, eu não quero ser assim. Nós não devemos ser assim. Não devemos ser assim. E foi até aqui que o Senhor me deu a oportunidade de falar. Eu falo sobre ingratidão, para que a gratidão realmente tenha o seu significado. Devemos ser gratos pela morte e pela ressurreição de Jesus, pelo que ele fez por nós, porque ele preferiu entregar a vida por nós. O sangue dele nos lavou, sabe? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela sua vida e dizer que eu já li esse texto mais de uma vez e não tive essa interpretação que o Senhor te revelou. E já tá, a Bíblia aqui tá toda anotada, já tá um monte de coisa aqui escrita, das coisas que o Senhor foi me dando através da sua vida, que o Senhor possa te abençoar. E uma coisa só que eu anotei aqui, duas coisas. A primeira é que o Senhor levantou Jonas. Ele disse que iria destruir a cidade, mas o Senhor levantou Jonas como pregador para aquela cidade, porque ele ainda vê uma esperança. Porque é um ditado que as pessoas dizem, enquanto há vida, há esperança. E eu acredito que até depois da morte há esperança. Porque a gente confia em um Deus que faz ressuscitar dos mortos. Então até depois da morte há esperança. E sobre a ingratidão, quando ela falou que nós éramos pessoas, cidadãos de Nínive, a misericórdia do Senhor foi aqui a causa de nós não sermos consumidos. E hoje em dia estarmos e purificados na presença do Senhor. Agora a gente vai passar para a nossa irmã Elisângela, que vai trazer a ministração. A irmã Grazi, se quiser pode ficar, e se quiser sair da câmera pode sair, fica à vontade. Você que sabe. E eu vou passar para nossa irmã Elisângela para ela fazer aquilo que o Senhor tocar no seu coração.
Vitória, peço a paz do Senhor, meninas. Rapaz, Vitória, que você esteja fazendo uma oração antes de eu começar. Amém. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai, grandioso de ouvirmos a tua palavra, de compartilharmos a tua presença, de compartilharmos o teu poderio, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, o Senhor tem tirado, Senhor, essa incredulidade do nosso coração. Pai, muito obrigado, Pai, por ter tirado essas escamas que nos impedem, ó Pai, de ver o teu poder, essas escamas, Senhor, essas nuvens, Senhor, que até mesmo querem esconder, Senhor, a nossa visão, Senhor, para a gente não conseguir entender a tua palavra. Tira isso, Senhor, de nosso meio. Pai, que a tua filha, Pai, que está sendo agora usada para estar ministrando como o Senhor já tem falado nessa live, que o Senhor possa continuar usando a tua serva e falando aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você disse que foi pega de surpresa, Grazi? Eu também. Eu tava esperando chegar aqui, cantar um louvor. Olha só, é o que eu sempre digo na minha ministração: cristão não é pego de surpresa. Pego de surpresa é desprevenido. Então, Cristão tem que estar sempre pronto. Pode levar um susto, mas não ser pego de surpresa. Quem é pego tomei um susto. não está pronto para levar a palavra. Estou pronta. Só tomei um susto. Isso, tomou um susto. Tomei Vai. um susto mesmo. Mas, né, estamos muito felizes, né? Principalmente com a tua vitória, com a nossa vitória. glória a Deus. Aleluia! Um pouco que a gente pôde acompanhar, né, Vitória? A gente viu a sua jornada, quão difícil foi, né? As dificuldades que você passou para conseguir conciliar os estudos. E eu vou pegar um negócio aqui, você lembra disso aqui? Tá apagado, tô conseguindo ver não. Bota mais perto da câmera. Ah, tá, tô vendo. Isso aqui, irmã Grazi, é a prova da vitória dela. Isso aqui foi um pedido de oração dela. Ela pegou, ela escreveu e me deu e falou assim: irmã Elisângela, ora por mim. Aí eu falei, pode deixar. E desde então tá no meu joelho, né? Porque... Ela não tava orando antes, entendeu? Ela só começou a orar naquele dia. Ah, não! Aí começou a palhaçada. Não, eu oro por você, mas aí a gente orou por uma causa específica, né? E eu me alegro muito, né? Porque a gente viu a dificuldade e viu a vitória dela. E isso me alegra muito, porque a gente tem que se alegrar com a vitória do nosso irmão, né? Aleluia. Eu vou estar lendo aqui em Salmos 118. Salmos 118, a partir do versículo 21. Glória a Deus. Quando você estava falando de valor, né, Vitória? Falando sobre Efésios, lembrei até tem uma música muito antiga que canta assim, você tem um valor se o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ai, Jesus. Glória a Deus. Glória. Vamos lá. Então, a partir do versículo 20 diz, né? Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram,
tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se faz isto maravilhoso, e aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. O Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos, desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor, que nos mostrou a luz. Atai a vítima com a corda, atai as portas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aqui a gente pode ver um salmo não só de gratidão, né? Não só de gratidão, mas também, né, da misericórdia do Senhor sobre nós. Como vocês já tinham falado, eu recebi, já senti a presença e vou colocar só a cereja no bolo. Né? Eu vou em Mateus 21. Mateus 21. Glória a Deus. Mateus 21, 21 e o 22. Que diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Eu em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseste, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, receberá. Então aqui a gente pode ver, né, a importância da oração, a importância de pedir, de falar com Deus. Deus sabe exatamente o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente deseja. Ele sabe antes mesmo da gente pedir, pensar ou imaginar. Mas Ele quer intimidade. Ele quer que a gente fale, que a gente trate Ele como amigo. Ele quer intimidade com a gente. Então, como a Vitória estava falando em Efésios, né? Às vezes Deus espera aquele último minuto para prover na nossa vida, porque Ele quer uma intimidade com a gente. Ele quer que a gente fale para Ele o que a gente necessita. Ele quer ter uma comunhão melhor com a gente. Né? Ele não quer um crente que se ajoelha 5 minutos e fale, Pai, obrigado e pronto. Ele quer um verdadeiro coração, como a irmã Graça estava falando. Sentir a alegria do Senhor. A gente acorda, a gente tem 24 horas no dia. O Senhor não quer que você, os 5 minutos seu para Jesus, muito obrigada. Não, o Senhor quer uma coisa profunda. O Senhor quer que o Senhor mergulhe. Que nem a gente lembra, né, de Naamã. Eu nem ia falar de Naamã, não sei por que eu tô falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Naamã precisou descer 7 vezes no rio sujo. O Senhor podia ter curado ele sem nem ele ir pro rio. Mas o Senhor precisava tratar a soberba dele. O Senhor precisava mostrar para ele que ele era o Senhor e não ele. Não era ele que se mandava, era o Senhor que mandava na vida dele. E o Senhor precisava transformar ele, libertar ele, né? Que nem Mateus tem um capítulo que fala, né, que a gente tem que tirar primeiro o vergalhão do nosso olho para poder tirar as escamas do olho do irmão. Então, Deus precisa trabalhar primeiramente na outra pessoa, em você, para você conseguir ajudar alguma outra pessoa. E sobre Jonas, né, não adiantou ele se esconder. Porque quando a gente tem um chamado, não adianta. Não adianta você falar que só vai louvar, que só vai escutar, que vai só se esconder. Porque Deus, quando Ele quer usar, Ele usa de qualquer jeito, de qualquer forma. Hã? Tá cortando, Senhor. Não é indireta. É direta. Direta não. Direta não. Não adiantou o Jonas se esconder, pois Deus não. Deus. E também não adiantou ele pedir para Deus tirar a vida dele. Porque Deus, quando tem chamado, Deus não recolhe. Não adianta ele querer morrer. Deus não vai recolher. Aleluia! E a gente pode ver também, né, a orientação de Paulo. O Paulo deixou pra gente o amor, né? Não só a gratidão, o amor. Porque se a gente não tiver amor ao próximo, a gente não tem nada. A gente não consegue ser grato, a gente não consegue ajudar o próximo, né?
O reconhecer que que Deus é tudo na nossa vida é importante. O Senhor espera o último minuto, às vezes, por causa disso. Deus transforma, Deus salva, Deus liberta, mas Deus também molda, né? Deus é justo. E que a gente possa ter a fé daquele cego, né? Aquele cego Bartimeu, né? Que lá em Marcos 51, Jesus disse: o que queres que eu te faça? E no 52 a gente vê: vai porque a tua fé te salvou. Glória a Deus. A tua fé te salvou. É preciso mais ter fé. Não adianta. Não adianta muitas vezes a gente só pedir, só orar, se a gente não tiver fé. Não adianta. Não move montanha se a nossa fé não estiver aquecida, não estiver quente. A gente precisa estar sendo alimentado o tempo todo momento. A gente precisa ler a palavra, buscar mais. Porque não adianta a gente só esperar coisas boas. Que a gente sabe que a gente vai passar aflições, né? Porque nesse mundo a gente teria aflições. Mas em todo momento a gente tem que ser grato, ter sabedoria, entendimento, pedir sempre para que o Senhor venha fazer e nos mostrar o melhor, né? O melhor caminho a seguir. Né? Eu lembro muito os 10 leprosos, né? Que só um voltou para agradecer. Né? E até deixei aberto aqui, deixa eu ver aqui, é Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, né? Lucas 17, 18 e 19 que diz: não houve alguém voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Então a gente vê, né? Quão grato, né? Que o Senhor fica, o Senhor se alegra com que a gente reconhece quando Ele faz na nossa vida, que a gente reconhece que foi Ele, que a gente não é nada, a gente não é nada. Deus sempre provém, a gente sofre tanta coisa no dia a dia, a gente tem tantos livramentos que só Deus, né? Muitas vezes a gente não vê, a gente não sabe, mas Deus sempre entra no meio, Deus sempre prospera. Vem bênção, como a Vitória estava contando, da onde a gente menos espera, onde a gente menos imagina, Deus providencia tudo. E a gente tem visto quão grande misericórdia Deus tem sido nas nossas vidas. E é motivo de muita alegria, é motivo de muita bênção, que a gente possa, né, orar mais, buscar mais, sentir mais a presença e se alegrar. Se alegrar com o Senhor, porque só Ele mesmo, né, para ter misericórdia e nos dar sabedoria para buscar cada vez mais. Eu confesso que fiquei surpresa, né? Fui pega de surpresa e fiquei alegre, mas o Senhor que usa, o Senhor que molda. Eu queria estar louvando um hino que marcou muito a minha vida. E hoje, como é motivo de gratidão, eu convido as irmãs para estar louvando comigo o 370 da harpa. Qual? 370. 70. Amém. Amém. Glória a Deus. Coisa linda. Lá. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim. A tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mas grato a ti, mas grato a ti, mas consagrado ao paz do Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça destes ao meu coração
a santidade, a paz e a fé, gozo celestes e consolação e liberdade de estar a teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao faz-me ser, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregada, destes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mas grato a ti, mas grato a ti, mas consagrado ao Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, glória! Aleluia, glória, glória, glória. É um hino muito forte, né? E aqui mostra tão grande, tão grato é que a gente tem que ser pelo Senhor, né? E aqui mesmo diz, né? De graça destes ao meu coração, a santidade, a paz e a fé. Já está dizendo tudo, né? Que a gente precisa ter a paz e a fé que só o Senhor pode dar, né? Para que a gente possa buscar mais, cada vez mais. A gente pode, que a gente tem que buscar sabedoria, entendimento, né? Que se a gente pedir, Deus dá. E é tão lindo a gente poder não precisar, né, esperar que alguém venha falar com a gente, porque a gente tem um canal direto que é o Senhor, que a gente pode simplesmente virar para Ele e falar: Senhor, muito obrigada, Senhor, me ajuda. A gente pode, em qualquer momento da situação, qualquer hora do nosso dia, é uma ligação direta, não precisa esperar Wi-Fi, rede 3G para conectar com o Senhor, né? E que Ele sempre nos supre. E muitas vezes, quando a gente não entende, ele vem lá e martela na nossa mente e fala: ah, você não entendeu? Não, calma aí que eu vou chamar outra pessoa para te confirmar. Ah, você não entendeu? Não, calma aí que eu vou te mandar um louvor para você escutar. Você não entendeu? Não, calma aí que eu vou te mandar alguém para mandar uma mensagem para você entender o que eu quero falar com você. Porque às vezes não é só a gente esperar escutar de Deus o que a gente quer ouvir. Às vezes é necessária a correção e ele é justo para fazer e faz. Né? E por isso que a gente, muitas vezes, a gente é feito de barro. Porque se ele precisar quebrar 1000 vezes, ele vai quebrar para refazer de novo um vaso melhor. Um vaso que agrada a ele, né? Se ele precisar quebrar a soberba, ele quebra. Se ele precisar quebrar a inveja, as conversações, afastar amizades, ele vai fazer. Porque ele nos escolheu, ele quer a gente separado. Então, se precisar quebrar, ele vai quebrar 1000 vezes. Então, que a gente possa ter sabedoria e entendimento que a gente é separado e é escolhido, né? Tem a passagem que diz que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Quando eu comecei, né, na minha jornada, também, irmã Grazi, eu passei também por momentos de depressão e, assim, passei uma fase muito difícil, mas quando a gente entrega tudo ao Senhor, não há brecha. O Senhor vem tampando os muros, o Senhor vem restaurando, ele vem levantando um alicerce forte. E quando a gente fica firme na rocha, não tem quem possa nos derrubar, que possa nos abater. Os levantes começam, pessoas começam a falar, mas nada nos abala. Porque a gente precisa ainda orar por essas pessoas, para que elas venham ser libertas e sentir verdadeiramente o Espírito Santo transformar a vida delas. E eu sou muito grata ao Senhor, porque o Senhor transforma, o Senhor muda, o Senhor nos dá a alegria de sentir, né, verdadeiramente Ele, de sentir a presença do Espírito Santo, que é maravilhosa. Que a gente possa ser cheia cada vez mais, que o Senhor venha nos usando, nos
nos moldando conforme o querer dele. E eu agradeço a minha rica oportunidade, Vitória. Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Gente, Aleluia! vocês por ter se desprendido dos afazeres, das coisas para estar aqui. E a pedido de muitos, né, da missionária Viviane, ela pediu para me louvar. Te agradeço. Então, se vocês quiserem ficar, fiquem. Ou se quiserem sair... Olha só, olha como Deus é maravilhoso. Olha aqui que música eu tinha anotado aqui, olha. Para não dizer que é mentira, ó. Kleble Lucas, eu te agradeço. Aleluia. Peguei até o pandeiro aqui, nem sei se vai sair o som bom aí na live. Mas... Tô doida por desse. A gente vai tocar, porque a gente não tá se importando se vai sair bem, afinado ou não. A gente tá se importando em adorar e agradecer. Tocar esse pandeiro agora. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas de tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Oh, aleluia! Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, estou muito grata pela vida de vocês. Estou grata pelas nossas conquistas, vitórias. Oi? Posso cantar também o louvor? Pode? Você pode cantar o que você quiser. Hoje o dia é seu. Eu não sei se vocês conhecem esse louvor. É Poder de Filho. Esse mês, a gente tem um calendário ali preso na parede. E esse mês, o versículo desse mês, né? A palavra desse mês é filho. É filho. E realmente é o que Satanás está tentando nos tirar. Filho, a nossa... Sabe? Está te tentando tirar a nossa parentela. Está tentando tirar a nossa herança. E eu estou vendo isso muito nesse mês de dezembro. Ainda mais com todas as festividades, muitas pessoas têm se sentido para baixo, triste. E eu acho que isso tudo mudaria se entendesse que nós somos filhos de Deus. Se você aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador,
Você ganha essa herança, ganha essa parentela. Você não é mais órfão, sabe? E eu queria cantar esse louvor. Eu não sei porquê, mas tá aqui dentro, sabe? Poder de Filho. Não sei se vocês conhecem. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre. Vou ressuscitar pro meu Senhor. Aleluia! E hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre. Vou ressuscitar pro meu Senhor. Ei, se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Aleluia. Sei que vida corre de sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Aleluia. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Eu venho de tuas mãos, mas me deixe apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Sei que vim do pó e de um sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Eu venho de tuas mãos, mas me deixe apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Me curou e me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Aleluia! Filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. A virtude do Altíssimo. O amor de Deus derramado no sangue de Cristo, sabe? É muito amor, é muito amor. Só tenho a agradecer a Deus mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, gente. Que presença maravilhosa. A gente podia até transformar em vigília, né? Podia continuar indo. Tá tão bom aqui, a gente tá sentindo a glória de Deus, a presença de Deus está se fazendo notória. E tem pessoas que pensam que a presença de Deus só está presente no meio da igreja. Mas aonde a palavra do Senhor diz que aonde há 2 ou 3 reunidos, a presença do Senhor é notória. Aleluia. Glória a Deus. Está sentindo a presença do Senhor. Mas alguém quer falar alguma coisa? Estou em paz. Não. Alguém teve algo de Deus aí? Entregue. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente vai encerrar com dó no coração, mas vai encerrar, né? Aleluia. Eu tô tão feliz porque eu tinha conseguido bater a meta do Instagram de passar de 1 hora. A gente tá conseguindo evoluir cada vez mais. A gente já tá em 1 hora e 30 minutos. Gente, nem parece que passou rápido.
Então, tá evoluindo, tá fluindo. A palavra do Senhor tá penetrando, as pessoas estão entrando, estão sentindo a glória, estão sentindo a presença, estão sendo Aleluia. pessoas que entram e a gente percebe que o inimigo impede delas ouvir, então elas não conseguem ficar até o final. Mas o pouquinho que ela entrou e ouviu, já começa a sementinha lá dentro do coração. Glória a Deus, eu creio. A Nosso semente trabalho. fértil. Oi? Tem que plantar a semente na terra fértil. A gente começa a entender que o nosso trabalho não está sendo em vão. E está surtindo efeito. Está surtindo fruto. Aleluia. Vamos estar orando para estar encerrando essa live. Vai a irmã Elisângela está orando para a gente estar encerrando a nossa live. E a nossa irmã Grazi escolhe um versículo, o que Deus tocar agora no seu coração, para falar de fechamento da nossa live, tá bom? Pode fazer a oração, irmã Elisângela. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente quero pedir perdão pelos meus erros e falhas. Senhor, quero pedir muito obrigado pela essa live, pela essa companhia abençoada que o Senhor me propôs nessa noite. Pai, continua agindo na vida de cada um que necessita, Pai, porque só o Senhor pode, Pai, visitar aqueles que necessitam. Pai, continua visitando, Pai, os hospitais, as cadeias, os orfanatos, Pai. Pai, existe tanta gente que necessita de Ti, Pai. Vai mostrando, vai libertando que só o Senhor salva, só o Senhor cura. Pai, liberta, Pai, não só de prisões, mas prisões espirituais, que muita gente estão presas, Pai. Vai mostrando, Jesus, que só o Senhor pode transformar, Pai. Vai salvando lares, vai entrando em casas, Pai. Vai restaurando vidas, Pai. Vai libertando, Pai. Se tem alguém doente, enfermo, Pai, vai curando, vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés, Jesus. Ah, Jesus, muito obrigada, Jesus, por prover, por dar livramento todos os dias, Pai. Por prover, Pai, na nossa mesa, nunca deixar nos faltar nada. Que o Senhor continue, Pai, nos capacitando, abrindo o nosso entendimento para fazer melhor a Tua obra, Jesus. Pai, muito obrigada, Pai, por se mostrar Deus na nossa vida. Pai, muito obrigada pela Tua presença, porque a Tua presença é real. Pai, muito obrigada porque o Senhor é um Deus do impossível. O Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor continua fazendo. O Senhor nos surpreende cada dia mais. Pai, muito obrigada, Pai, pelo até os nãos que o Senhor tem dado. Pai, porque tudo é ensinamento, é aprendizado, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. A nossa irmã Grazi com o versículo final. Apocalipse. Meu Deus. Não mesmo. Apocalipse 3:4. Aleluia. Ela foi lá no final mesmo. Glória a Deus. A palavra não volta vazia, gente. A palavra não volta vazia. Aleluia. 3:4. Glória a Deus, aleluia. Mas, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 3:4. Amém. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo que eu vou deixar, o meu versículo de encerramento vai ser Salmos 124. Aleluia, glória a Deus. Ainda há algumas pessoas que não se contaminam. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória 24. Salmos 124, eu vou ler o verso 7 e o verso 8, que diz: a nossa alma escapou. Glória a Deus. Pássaro do laço dos passarinheiros. Glória a Deus. Quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa alma escapou como um laço dos passarinheiros. O laço quebrou e nós escapamos. Aleluia. Aleluia! Só
Deus! Oh, glória! O inimigo podia ter tentado amarrar um laço para as nossas vidas, mas o laço se quebrou. E nós vamos e estamos de pé para a honra e a glória do nosso Senhor. Aleluia. A irmã Graziele está de pé. A irmã Elisângela está de pé. O laço se quebrou. E nós escapamos vitoriosos. É o nome do Senhor que está sendo glorificado através das nossas vidas. Oh, aleluia. Então, um versículo que eu sempre falo aqui no final de live, que é: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma ótima noite abençoada. Em nome de Jesus. Ó, beijo. Como eu saio, gente? Eu vou tirar.